Olá! Esta é uma capacitação sobre as melhorias no contrato de clientes. Hoje vamos falar sobre contexto geral, melhorias no contrato de clientes, especificamente o assunto valorização de coleta. O objetivo desta capacitação é apresentar as principais melhorias implementadas no contrato de clientes e que ocorreram na versão 12.1.17 do TMS Proteus. Não deixe de ver as demais apresentações que também se relacionam às melhorias no contrato de cliente. Melhorias no contrato de clientes, valorização da coleta. A partir da versão 12.1.17, o TMS permite que as solicitações de coleta sejam valorizadas e esta opção ocorre através de um conjunto de configurações no contrato de clientes. A valorização da coleta ocorre no fechamento e no encerramento da viagem, e os valores obtidos poderão ser levados para os conhecimentos mediante algumas configurações, entre elas a do componente herda-valor. A premissa para que ocorra o processo de valorização da solicitação de coleta é que ela seja gerada informando-se o devedor e também os códigos de negociação e serviço, para que o sistema identifique a tabela de frete a receber que deverá ser utilizada para o respectivo cálculo. Campos relacionados. A seguir, apresentaremos os campos do contrato de clientes que têm relação direta com a valorização da coleta. Tipo de operação, valoriza coleta não realizada, cobra coleta, bloqueia coleta não valorizada, campos de rateio, dias de coleta. A seguir, apresentaremos a funcionalidade do contrato de clientes e os campos que têm relacionamento com a valorização de coleta. Acesse o módulo do TMS Atualizações, Comercial, Contrato de Clientes. Posicione num contrato e clique em Alterar. Através da barra de rolagem, posicione na tela as negociações e serviços de negociação. Para facilitar o entendimento, incluiremos uma nova negociação, que chamamos de coleta e entrega. Preencha os campos obrigatórios e agora falaremos sobre os campos que estão diretamente relacionados à valorização de coleta. Iniciaremos pelo campo Tipo de operação. Este campo identifica a região de origem e de cálculo para a valorização de uma coleta sem rateio, sendo possível utilizar as seguintes opções. 0. Não utiliza. Esta opção deve ser utilizada para os serviços de negociação do tipo entrega ou transferência. 1. Somente coleta. Nesta opção, o sistema assumirá como origem o local onde será efetuada a coleta e como destino de cálculo o código da região da filial onde o processo está sendo executado, filial logada. 2. Coleta com entrega. Nesta opção, o sistema assumirá como origem o local onde será efetuada a coleta e como destino de cálculo o local de entrega da mercadoria. 3. Coleta com documento. Utilizado para exibir o ponto de coleta e entrega no roteiro, para os casos em que a coleta é efetuada já com o conhecimento emitido. Selecionaremos a opção Somente coleta, que significa que a carga será coletada e levada até a transportadora. Falaremos agora sobre o próximo campo, que é Valoriza coleta não realizada. Este campo indica se será efetuada a valorização da coleta não realizada, ou seja, aquela que não recebeu uma ocorrência do tipo encerra processo. Como opções de preenchimento temos não utiliza, sim e não. 0. Não utiliza. Esta opção deve ser utilizada para os serviços que não são de coleta. 1. Sim. A valorização será efetuada
para todas as solicitações de coleta, independente se realizada ou não. 2. Não. A valorização será efetuada somente para as solicitações de coleta realizadas, ou seja, somente aquelas que receberam uma ocorrência do tipo encerra processo. Preencheremos o conteúdo como sim, ou seja, valoriza a coleta não realizada, sim. O próximo campo que falaremos chama-se cobra coleta. Este campo indica se haverá ou não a cobrança dos valores da coleta na geração do documento de transporte, conhecimento ou nota fiscal. Esta configuração permite que, ao gerar um documento de transporte, o sistema identifique se deve ou não buscar os valores da coleta para gerar o valor do documento de transporte. Este facilitador foi criado para que seja possível que uma tabela que contenha componentes do tipo herda-valor seja utilizada em vários serviços, sendo que em alguns ocorrerá a herança dos valores da coleta e em outros, utilizando-se a mesma tabela, a herança dos valores não ocorrerá. No nosso exemplo, manteremos preenchido como sim. Falaremos agora sobre o campo Bloqueia a coleta não valorizada. Através desse campo, pode-se configurar se o fechamento ou encerramento da viagem deve ser permitido caso o valor da solicitação de coleta esteja zerado. Se preenchido com sim, o sistema não permite o fechamento ou encerramento da viagem com solicitação de coleta zerada. Se preenchido com não, o sistema permite o fechamento ou encerramento da viagem com solicitação de coleta zerada. Este campo foi criado pois existem casos onde a tabela de frete de coleta é composta somente pelo componente pedágio, e como nem todas as praças possuem valor, o valor do frete ficará zerado e estará correto. No nosso exemplo, colocaremos sim, para que seja bloqueada a viagem caso a solicitação de coleta esteja zerada. Até o momento, falamos dos campos da negociação que existem também nos serviços. Na negociação, não temos a identificação se o serviço será de coleta, entrega ou transferência, mas no serviço temos, portanto, o sistema identifica quais campos devem ser usados em quais serviços. Incluiremos então, para esta negociação, 2 serviços, sendo um de entrega e outro de coleta. Primeiramente, o de entrega, serviço 24. Preencheremos o fator de cubagem e a tabela de frete. Em seguida, selecionaremos o serviço de coleta, que será o 33. Fator de cubagem. E agora podemos escolher tanto a tabela de entrega como outra tabela qualquer. A partir deste momento, todas as configurações da negociação que se relacionarem à coleta estarão sendo replicadas para o serviço de coleta preenchido nos serviços. Falaremos agora do campo do serviço que está relacionado à coleta, mas não existe no registro da negociação. Este campo chama-se dias de coleta. Este campo serve para configurar a periodicidade da coleta automática. Só poderá ser preenchido se o cliente estiver cadastrado como solicitante. Através desse campo, pode-se ter periodicidades diferentes para o mesmo cliente. Preencheremos então o conteúdo deste campo, que é através do Outras Ações, Dias de Coleta. Para esse serviço, configuraremos apenas os dias segunda, terça e quinta. O sistema preenche o campo com asteriscos e a visualização será sempre através do Outras Ações, Dias de Coleta. E assim, finalizamos o preenchimento dos campos relacionados à valorização da coleta. Ao salvar o registro,
O sistema verificará se todas as negociações possuem a configuração do serviço automático de coleta. Em caso negativo, apenas apresentará um alerta para que o usuário decida se deve complementar as informações ou não. Falaremos deste campo na capacitação das melhorias do contrato de clientes no tópico Painel de Agendamentos. Portanto, confirmaremos o registro sem esta informação. Vídeos sugeridos: solicitação de coleta, valorização da coleta, fechamento da viagem, valorização da coleta, ocorrências e encerramento da viagem, componente herda-valor, valorização componente herda-valor, rota automática, roteiro. Assista a estes vídeos para observar, entre outras coisas, o processo de valorização da coleta baseado nos novos campos apresentados nessa capacitação. E assim, finalizamos a capacitação sobre melhorias no contrato de cliente, tópico Valorização da coleta. Obrigada!